Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sexta-feira. Infelizmente, por alguns imprevistos, eu não pude estar aqui ao vivo para vocês, né? Para a gente ter a nossa aula. Porém, como eu não quero que vocês tenham uma defasagem, eu não quero que vocês fiquem atrasados no conteúdo e tudo mais. Então, eu resolvi deixar a aula gravada para vocês, tá bom? Lembrando que tem que assistir a aula, porque mais tarde tem atividade referente à aula, tá bom? Eu vou seguir o conteúdo, né, do primeiro bimestre, então o conteúdo vai, até a gente conseguir parelhar as aulas do Centro de Mídias com as aulas agora, pode ser que leve uma aula ou duas. Então, eu vou seguir o conteúdo do primeiro bimestre do 7º ano para vocês e vai dar certinho para a gente acompanhar tudo, tá bom? A atividade que eu vou mandar para vocês vai ser referente a isso que eu expliquei, ok? Lembrando que eu vou usar o livro de ciências, tá? Ai, professora, mas eu não peguei. Ai, professora, eu não fui pegar material. Fiquem tranquilos. Nesse momento agora que a gente tá aí, agora, nessa hora aqui, eu já vou ter enviado para vocês a foto do conteúdo, do livro que a gente vai usar, tá? Para quem tem o livro, ótimo, pode acompanhar a leitura, né? Para quem não tem o livro, eu já disponibilizei para vocês no grupo as fotos das páginas, que são a página 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177 e 178, tá? Parece bastante, mas não é, tá, gente? É que tem bastante imagem, explica bastante coisa. Então, assim, parece bastante, mas não é, tá? Não se desesperem, tá bom? Vamos começar. Lembrando que semana passada na primeira aula, a gente falou um pouquinho, fez uma revisãozinha, né? Do primeiro conteúdo do mês de fevereiro, que foi passado lá no Centro de Mídias para vocês, que foi sobre transformações químicas, que a gente falou, transformação química, transformação física, rasgou papel, transformação física, porque ele continua sendo papel. Botou fogo nele, transformação química, porque você não usa mais o papel, né? Ele se transforma em fuligem e etc. Lembra que a gente falou disso, né? A gente teve uma breve conversa sobre isso. A gente até começou a falar um pouquinho sobre máquina simples também, que já era o tema do primeiro bimestre de vocês, de ciências, né? Então, a gente vai dar continuidade no tema do 7º ano, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura e vou explicando e vocês podem acompanhar. Quem está assistindo não tem a oportunidade de acompanhar a leitura, presta atenção, depois vocês podem ler de novo. Vocês podem lembrar, ler de novo, tá bom? E essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube só pra gente, tá, gente? Eu sou muito tímida pra isso. E infelizmente teve um imprevisto, eu tive um exame médico que eu só consegui marcar pra hoje às 3 horas da tarde, então eu deixei gravadinho pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Máquina simples. Deixa eu ver se eu isso aqui. Máquina simples. O desenvolvimento de diferentes ferramentas permitiu ao ser humano realizar tarefas que exigem muito mais força do que ela poderia exercer, usando somente o próprio corpo. As máquinas simples são somente o próprio corpo. As máquinas simples
são um exemplo disso. A Pro tá ficando meio cega, gente. Tá complicado. Esses dispositivos permitem multiplicar a força aplicada ou alterar o seu sentido, facilitando a realização de diferentes ações. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso na outra aula, né? Tudo que a gente exerce força sobre aquele material, né? É uma máquina simples. A pinça de tirar a sobrancelha é uma máquina simples, porque você exerce uma pequena força para ela poder fazer a função dela. Um alicate de cortar a unha, você tem que exercer uma pequena força para ele poder cortar a unha, né? Enfim, a gente deu vários exemplos aquele dia na aula. Para quem não assistiu a outra aula, o alicate é uma máquina simples, o machado é uma máquina simples que você tem que exercer uma força para ele poder cortar o que vai, aonde ele vai bater. A faca, o garfo, a colher são todos máquinas simples, né? Por quê? Porque você tem que exercer uma força para poder usar esses utensílios. Não adianta você segurar só a faca, não adianta. Então você tem que pegar o garfo, exercer uma força para segurar o bife, por exemplo, e pegar a faca e exercer uma força para cortar. Isso é uma máquina simples. Um lápis, uma caneta, também são máquinas simples. Porque se você simplesmente encostar no papel, não vai acontecer nada. Porém, você tem que exercer uma pequena força na sua mão para que o lápis, a caneta, eles deslizem e escrevam. Então, tudo isso que a gente tem que fazer uma pequena força, são máquinas simples. Uma porta, você precisa fazer uma força para abrir uma porta. Você abre a maçaneta e empurra a porta. Você puxa a porta. Então, a porta também é uma máquina simples, tá? Máquina simples, lembrando que a gente falou isso, vou falar de novo. Máquina simples não se liga na tomada. Então, uma geladeira não é uma máquina simples, um micro-ondas não é uma máquina simples. Tudo que a gente liga na tomada, que usa força elétrica, não é máquina simples, tá? Vamos lembrar disso. Continuando. As máquinas simples, elas foram criadas realmente para as pessoas utilizarem menos força, né? Assim, para usar, né? Utilizar menos força nas atividades diárias, por exemplo. Máquinas simples estão entre as primeiras ferramentas desenvolvidas pelo ser humano e tiveram um papel fundamental na construção de cidades e templos, no manejo de embarcações e no desenvolvimento de diferentes tecnologias. O nome máquina simples deve-se ao fato de que essas máquinas são geralmente compostas de uma única peça e podem ser combinadas para compor máquinas complexas, como guindastes e bicicletas. Equipamentos modernos sofisticados, como drones e impressoras 3D, contam como máquinas simples em sua construção. Então, assim, aqui ele está falando compor máquinas complexas, uma bicicleta, por exemplo. A gente vai falar já já sobre a bicicleta, porque ela usa engrenagens, né? A catraca dela é uma engrenagem. Então, você faz uma pequena força para a roda poder girar, certo? Então, é um conjunto de máquinas simples que formam uma máquina complexa, tá? Por quê? Porque se você colocar uma engrenagem só, não vai adiantar nada na sua vida, né? Tem a engrenagem grande lá no pedal e uma engrenagem pequena na roda de trás, geralmente, né? E isso faz com que ela, quando você faz força para frente, você vai fazendo força para frente com os pés, ela vai girando e fazendo com que a roda gire, o pneu gire. E isso faz com que a bicicleta ande, tá? Aqui ele tá falando de drone e impressoras 3D, e ele tá falando que elas contam como máquina simples em sua construção. Então, não é que a impressora 3D é uma máquina simples. Não, ela conta com
máquina simples dentro dela para trabalhar, tá? Apesar de ser ligada na tomada. Ela tem máquinas simples dentro dela que ajudam ela a trabalhar. Que são pouquíssimas exceções de materiais elétricos, né? Assim, que ligam na tomada que funcionam. Por exemplo, o drone. O drone você carrega ele na tomada, né? Porém, dentro dele, ele tem as engrenagenzinhas dele que fazem com que ele voe, que ele rode lá a hélice dele e ele voe, tá? Então, são pouquíssimos exemplos de máquinas de máquinas simples que trabalham com energia elétrica. Na verdade, a máquina simples está dentro do aparelho, tá? Continuando. O uso tão difundido das máquinas simples se deve ao fato delas atenderem a uma necessidade essencial do ser humano, facilitar a execução de tarefas que exijam a aplicação de força, que foi o que eu acabei de falar, né? As máquinas simples, a função delas é com que o ser humano use menos força possível, tá? Por exemplo, eu não sei, tá, gente? Como que as pessoas cortavam unha antigamente. Eu acredito que era no dente. Antes de ter qualquer coisa cortante, né? Então imagina a força de cortar a unha do pé no dente. É a época dos neandertais, né? Eles faziam ou nem faziam, né? Então, por exemplo, um alicate, a pinça, vai tirar a sobrancelha, nossa, imagina tirar com a mão, a força. Tem que apertar bem e puxar, fora que dói, né? Deve doer. Então você pega e puxa. Dava muito trabalho, tinha uma exaustão de corpo, vamos dizer assim. E aí eles criaram a pinça, que é só você pôr lá, tchum, 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 rapidinho, tira a sobrancelha, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem no meu WhatsApp privado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham. E aí, no meio dessas máquinas simples, nós temos as que a gente mais usa, né? As que são um pouco mais conhecidas. Uma delas é a alavanca, que eu cheguei até a já comentar com vocês na outra aula sobre a alavanca. Aqui eu tenho todas as minhas anotações de todas as aulas que teve até agora no Centro de Mídias. O que eu pedi para vocês fazerem, né? Anotarem no caderno todas as aulas e mandar, que valia a presença, ainda continua valendo, diga-se de passagem, né? Uma máquina simples bem conhecida é a alavanca, tá? Vou ler para vocês. A alavanca é uma máquina simples muito versátil, presente em diversos dispositivos do nosso cotidiano, como martelos, tesouras, pinças, abridores de lata. Ela é constituída geralmente por uma barra rígida e um ponto de apoio, também chamado de apoio. A força que aplicamos na alavanca é chamada de força potente, e a força exercida pelo corpo que queremos mover é chamada de força resistente, ou simplesmente resistência. Dependendo da posição relativa entre o apoio, a força potente e a força resistente, uma alavanca pode ser classificada em 3 categorias: interfixa, interresistente ou interpotente. Então, gente, ó, alavanca alavanca é o processo que a gente faz quando você... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Quando você usa uma tesoura, é um processo de alavanca, tá? Ó, você tem que fazer uma força, né? E aí, dentro da alavanca, existem 3 tipos de alavanca, né? Existem as alavancas interfixas,
O apoio fica entre a força potente e a força resistente. É o caso da tesoura e gangorras, por exemplo. Tesoura. Vamos analisar a tesoura, né? O apoio. O apoio da tesoura, aonde é o apoio da tesoura? Aqui, né? Lembrando que, ó, a força que aplicamos na alavanca se chama força potente. Então, aonde fica a força potente? A força potente, ela fica onde a gente faz a força. Aqui, força potente. Aqui, o apoio, né? É o fixo, é o apoio. E aqui, o que corta o papel, a gente tem que fazer uma força aqui, ó, na força potente. Aqui, a gente tem o apoio. E aqui em cima, nós temos a força resistente, tá? Então, força potente, apoio e força resistente, tá? A mesma coisa, uma gangorra. Todo mundo já viu uma gangorra na vida, né? Todo mundo já viu uma gangorra, não tem como. Então, ó, eu vou mostrar o desenho aqui, ó, pra quem não tem. A gangorra, vocês estão vendo? No meio, onde ela fica presa, é o apoio. De um lado fica a força resistente, do outro lado fica a força potente, certo? Ponto. Isso é uma alavanca interfixa. Por quê? Porque ela tem uma fixação. Interfixa, ela tem uma fixação geralmente no meio e é um apoio, tá? Um martelo. Um martelo, ele também pode ser usado com uma força interfixa. Não sei se todo mundo sabe que o martelo, ele pode ser usado para tirar prego também. Com aquela parte de trás que é assim, ó, você encaixa ela no prego e abre ela para puxar o prego, né? Então, quando isso acontece, ó, quando você usa aqui, ó, a imagem. Quando você usa o martelo para tirar um prego, você apoia a ponta dele, que geralmente você bate para pôr o prego, você apoia ela no chão, então ela é o apoio, né? Você faz a força em cima. Ó, não tô vendo direito, peraí. Você faz a força em cima para tirar o prego, que é a força potente. E aonde você tira o prego aqui embaixo, ó, é a força resistente, tá? E aí tem alguns outros exemplos aqui. Tem o da alavanca para você levantar uma pedra, por exemplo, né? Você precisa mexer uma pedra, você põe uma alavanca de madeira lá embaixo, com uma pedra aqui embaixo, que é o apoio, né? Você faz a força do outro lado, como se fosse uma gangorra mesmo para levantar a pedra, você força desse lado e levanta a pedra. Então, você faz a força resistente aqui e a força potente aparece aqui. Desculpa, ao contrário. Você faz a força potente do lado de cá e a força resistente levanta a pedra, tá? Dúvidas? WhatsApp. Vocês vão ter todo esse material, tá? Peraí, gente. Vamos lá. Próxima. No caso das alavancas interresistentes, a força resistente fica entre o apoio e a força potente. É o que ocorre em abridores de garrafa, carrinhos de mão e etc. Então, uma força resistente, uma força interresistente, ela funciona como um carrinho de mão. Qual que é? O que acontece no carrinho de mão? Tá aqui, ó. Aqui o desenho do carrinho de mão. O apoio dele é na roda, é na frente. Ó, peraí, eu não tô enxergando, gente. Tá meio ruim pra enxergar, né? Carrinho de mão,
Como não? É que eu tô gravando com o celular, galera. Não sei se dá pra ver. Não tá muito bom pra ver. Mas enfim, o carrinho de mão, todo mundo já viu um carrinho de mão na vida, né? O apoio dele é na rodinha da frente, tá? A força potente é onde a gente segura com as duas mãos para levantar o carrinho de mão. E a força resistente é a parte do meio, onde a gente coloca a pedra, coloca areia, coloca o que for colocar, tá? A mesma coisa, um abridor de garrafa. Todo mundo já viu abridor de garrafa também, né? Aquela parte redondinha que a gente põe na tampa, aquele é o apoio, tá? Porque a gente apoia ele na tampinha, né? Quando a gente empurra para baixo para abrir a tampinha, é a força potente. E quando a gente consegue tirar a parte que tá presa na tampinha, abre e tira a tampinha, é a força resistente, tá? E existe a alavanca interpotente. Ó, interfixa, interresistente e interpotente. A força potente fica entre o apoio e a força resistente. Isso acontece nas pinças, vassouras e etc. Então, qual que é a da pinça? Ela é presa, ela é uma pinça, né? Ela é presa nessa parte que fica aberta e aí você tem que apertar para tirar o pelo, certo? Então, aqui é o apoio, né? No meio é a força potente, que é onde você faz a força. E a força resistente é a parte da frente onde pega o pelo, tá? A mesma coisa uma vassoura. Uma vassoura. O apoio, você segura em cima na vassoura para poder varrer, né? A força resistente é a parte que varre o chão. E a força potente você faz na segunda mão quando você puxa, porque uma segura a vassoura. A outra você faz o movimento. Ela só acompanha, essa você faz o movimento. Então, é de cima, apoio, a do meio, potente, e a vassoura embaixo, o movimento da vassoura é a força resistente, tá? Não sei se todo mundo gosta de pescar, ou já viu alguém pescando, uma vara de pesca é a mesma coisa. Você segura no apoio dela, embaixo, né? Você ataca ela, certo? Lá na frente é a força resistente, né? E a parte do meio onde você segura ela para puxar o anzol lá, para puxar de novo com a carretilha ou com o molinete lá, enfim, é a força potente. Então, todos os movimentos que são feitos com esse aparelho, com essas alavancas interpotentes, geralmente a força resistente é a que faz o movimento. Pinça, ela tira o pelo, a parte que tira o pelo é a força resistente. A vassoura, as cerdas da vassoura que varrem o chão são a força resistente. E a vara de pesca, onde fisga o peixe lá na ponta, é a força resistente. Tá? Ok? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se não conseguiram, me chamem no privado, tá bom? Esses são os tipos de alavanca. Parece difícil? Parece, mas não é, tá, gente? É bem mais fácil do que a gente imagina, tá? Aí aqui nessa página que eu separei, até com clips aqui, ó. Um clips. Máquina simples. O clips. Que tipo de alavanca é o clips? Vou deixar a pergunta para vocês responderem, porque eu tô muito curiosa. Respondam aqui no chat mesmo do YouTube. Que tipo de alavanca é um clips? Vou dar uma dica, né? A parte que não se mexe é a base, né?
Simples, fácil, bem fácil. Essa parte aqui do meio tá falando sobre Arquimedes e a lei da alavanca. Isso aqui é mais para física, tá? Então eu não vou me adentrar nisso agora, nesse momento, sobre a lei da alavanca, tá? Porque tem expressões de física e tudo mais, então eu vou me adentrar só no assunto, tá bom? Plano inclinado. A gente já tinha falado sobre plano inclinado, né, gente? O que é um plano inclinado? Outra máquina simples usada para mover objetos para cima ou para baixo é o plano inclinado, como uma rampa. Esse dispositivo reduz a intensidade da força necessária para erguer um corpo, embora aumente a distância percorrida. Quanto menor for a inclinação da rampa, menor é o esforço necessário. Por outro lado, maior é a distância percorrida. O plano inclinado está presente em diversas situações cotidianas. Então, assim, aqui no livro está mostrando uma rampa para subir com mercadorias no caminhão, ó. Uma rampa de acesso para cadeirantes e uma estrada, né, em subida e tal. Lá na escola, não sei se vocês se lembram, com certeza vocês se lembram, lá na escola tem uma rampa de cadeirante lá na quadra, lá do estacionamento para entrar, tem uma rampa de cadeirante. Lá dentro do pátio também tem uma rampa de cadeirante, né? Aquela rampa, não sei se vocês se lembram, mas a rampa de cadeirante do pátio, ela sobe, depois ela vira, depois ela sobe de novo. Eu não sei se são 3 ou 4. Poderia ser uma reta? Poderia. Só que ela ia ser muito inclinada. Ela ia ser uma reta mais inclinada. E isso ficaria muito mais difícil a locomoção para quem empurraria a cadeira, né? Por causa do peso e tal. Podia diminuir a distância. Porém, como ela é inclinada assim, depois assim, ela fica mais tranquila, ela não tem uma inclinação muito grande. Então a pessoa aqui tá levando o cadeirante, empurrando, geralmente as moças cuidadoras da escola, elas não têm tanto esforço físico, né? Porque dependendo, às vezes a criança é pesada, não é, enfim, esforço físico. Por isso que geralmente ou a rampa ela é bem caidinha, né? Ou são várias rampas caidinhas, que nem a da quadra. A da quadra ela é uma rampa grande. Por quê? Porque ela poderia ser menor? Poderia, só que o esforço físico seria maior, né? Tanto para a pessoa que está levando, né? Ou está trazendo, quanto para qualquer outro, fora o perigo, né? Então é uma rampa bem. É uma rampa extensinha para não ser muito inclinada, ser menos inclinada para dar menos esforço físico, tá? Esse é o plano inclinado, tá, gente? Plano inclinado. Cunha. Objetos cortantes, como facas, tesouras, machados, geralmente contam com uma cunha, que é formada por 2 planos inclinados. Com o uso dessa máquina simples, uma força pode ser aplicada para cortar ou partir um material. Então, ó, a cunha. Essa é a cunha. Professora, mas é o machado a cunha? Não, é a madeira. Vocês estão vendo o ângulo da madeira? Sim, é uma cunha. Também existem cunhas que as pessoas usam, eu cortei aqui sem querer, mas dá até pra usar. Peraí, deixa eu dar mais uma cortadinha aqui. Ó. Uma cunha, geralmente, ela é assim, ó. Não sei se tem algum pai mecânico aqui que trabalha com carro, com caminhão e etc. Geralmente, quando vai trocar alguma peça do carro, ou enfim, eles colocam uma peça assim, ó, embaixo do pneu, para segurar o carro. Isso também é chamado de cunha, tá? É uma pecinha desse jeito aqui. Geralmente ela é bem maior, com certeza. Ela é dessa forma. Geralmente é de madeira ou ferro, mais de madeira.
E ela é usada para pôr um calço, para calçar o carro, para o carro não descer a rua, para o mecânico tá fazendo alguma coisa no carro, geralmente ele calça o carro. Isso serve como calço de porta, para a porta não bater, né? Quem não pode encostar alguma coisa na porta, geralmente tem uma cunha, que ela é exatamente dessa forma. Aí eles encostam, por exemplo, você abre a porta aqui, aí eles encostam aqui, a cunha. Que ela faz um calço na porta para a porta não ficar bamba e não ficar batendo, tá? Essa é a cunha. Vou focar primeiro nos que foram ditos na aula do Centro de Mídias, depois eu volto nos outros dois, tá? Polias. O que são polias, professora? São roldanas. Professor, mas o que são roldanas? São polias. Não, tô brincando, vou explicar. Polias. Polias, também chamadas de roldanas, são construídas por uma roda que gira em torno do seu centro e possui um sulco, pelo qual passa uma corda. As polias são muito utilizadas para mover verticalmente corpos pesados, como levar materiais de construção aos andares superiores de um prédio ou descer móveis pesados durante uma mudança. Em veleiros, as polias são utilizadas para facilitar o controle das velas. As polias podem ser fixas ou móveis. Na polia fixa, o eixo fica preso a um suporte e não se desloca enquanto a corda é puxada. Nesse tipo de polia, diferentemente. Desculpa, gente. Diferentemente do que ocorre com as alavancas, não há uma multiplicação da força potente. Assim, para equilibrar um objeto, é necessário aplicar uma força potente de intensidade igual ao peso dele. Para levantar o objeto pesado, portanto, é preciso fazer bastante esforço. Mesmo assim, a polia fixa fornece vantagens, pois permite que a força seja exercida em direções e sentidos mais confortáveis para a pessoa. Observe a ilustração a seguir. Então, ó, essa daqui é uma polia. Olha só. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ó. A polia